Olá, está no ar o Conexão Unifeso. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco da relação entre a arte e a medicina. E no segundo bloco, vamos conversar a respeito da importância de se aprender uma segunda língua. Não saia daí, fique com a gente. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Hoje vamos conversar com o professor Carlos Machado, que vai nos contar a respeito da ligação entre a arte e a medicina. Professor Carlos Machado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer recebê-lo, o senhor que é formado pelo Unifeso, médico, professor na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e também que tem um trabalho assim significativo, é uma das pessoas que continuou o trabalho do professor Frank Netter e que tem o Atlas da editora Elsevier, que é vendido no mundo inteiro, né? Professor, no caso do seu mentor, né, o professor Netter, ele partiu para o desenho, mas ele gostava muito de desenhar e ele queria, na verdade, ser desenhista, mas a família fez com que ele se tornasse médico e ele acabou juntando uma coisa com a outra. No seu caso, foi assim também? Não, no meu caso não. Até o contrário. Apesar do meu talento para as artes ter se manifestado desde cedo, o meu intuito era ser um profissional ligado à ciência. Então, gostava muito de biologia, me interessei pela anatomia humana desde cedo, com pelo menos, acredito, 11 anos de idade. E antes disso, me dedicava à dissecção de animais, com uns 10, 9 anos de idade, eu coletava animais mortos, presenciava minha mãe dissecando animais na cozinha, né? Então comparava a anatomia de galinhas e peixes, e depois, pela semelhança com o corpo humano, eu resolvi dissecar rãs. E que também era bastante divulgado o uso de anfíbios, né? Para estudos comparativos, etc. Então, com essa idade, eu comecei a dissecar os rãs e sapos e desenhava o que eu via. Mas, quer dizer, eu utilizava a arte como uma forma de autoeducação, né, para aprender ciências, mas o meu intuito, na realidade, nunca foi de me tornar um artista profissional. Eu tinha os meus trabalhos como sendo meus pequenos filhos desde pequenininho. E, exceto os trabalhos que eu vendi profissionalmente, né, muito tempo depois, todos eles eu ainda preservo, todos os que eu produzi até me tornar um profissional de arte. Mas você chegou a fazer algum curso de desenho? Não, sou autodidata. Autodidata. Já nasceu com esse talento, né, para o desenho e aí, na verdade, foi se descobrindo como um cientista. Então. Segundo meus pais, né, a gente, descontando a corujice, eles disseram que aos 2 anos e meio de idade eu consegui desenhar alguma coisa que era identificável. Então, não parti quer dizer, não comecei desenhando bonequinhos como pauzinhos, né? E já desenhei alguma coisa com uma forma reconhecível. E meu pai, quando ele percebeu que eu tinha um determinado talento, meu pai era um bom desenhista, mas eu nunca vi meu pai desenhando. E, na realidade, depois que eu nasci, meu pai parou de desenhar, mas quando ele percebeu que eu tinha um determinado talento, ele se comunicava com amigos artistas e aceitava recomendações, né, para trazer materiais que eu não havia experimentado ainda, quer dizer, eu era muito menino, né? Alguma coisa que fosse simplesmente além do lápis e borracha. Então meu pai trazia para mim guache, aquarela, e mais tarde eu ganhei um estojo, uma história longa essa, mas no programa do falecido Chacrinha, um estojo de tinta óleo, e eu comecei a fazer experimentos com a tinta óleo. Então foi assim, foi tudo experimental. Tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem é que às vezes, para chegar a um determinado ponto, o caminho é um pouquinho mais longo, não tem orientação. Mas, em compensação, eu acabei criando próprias, quer dizer, técnicas próprias, né?
Algumas delas eu chamo de pulos do gato e, por enquanto, ainda não passei para ninguém, exceto um grande amigo meu que, infelizmente, nunca mais eu vi. E com relação aos seus alunos, né? Na prática, né, na sala de aula, como que você faz para despertar esse interesse do estudante, né, pela anatomia, usando a arte como um suporte, como uma ferramenta para poder ensinar esses estudantes? Bom, a ilustração ela é fundamental desde os primórdios, né? Acho que é a melhor maneira de você descrever alguma coisa. As minhas primeiras provas aqui na instituição, né, na Faculdade de Medicina de Teresópolis, no caso, na época ainda era a FESO, né, hoje em dia é a Unifeso, a minha primeira prova descritiva, que foi de anatomia, eu descrevi com um desenho. Me lembro pelo menos de duas questões dela, que era descrever o terceiro ventrículo, e a outra era relações da artéria carótida comum e da artéria carótida interna. E não me lembro das outras duas ou três, mas eu lembro que eu simplesmente desenhei, eu usava caneta, não vai nenhuma propaganda aqui, caneta Bic, né, e com cores diferentes, e eu desenhava e legendava, colocava as linhas ou setas, né, e essa era a minha descrição. A única coisa que eu adicionava se era uma vista medial, uma vista lateral, posterior, superior, e enfim, foi a utilização da arte, né, na minha carreira, inicialmente foi essa. Agora, em relação aos alunos, bom, como todo ilustrador, né, como todo pesquisador do passado, com algumas exceções, como Leonardo da Vinci, ele dissecava e era o artista. Antes dele e depois dele, a grande maioria era dividida. Existia o artista e existia o preparador do espécimen. E em relação aos estudantes, eu uso boa parte das minhas ilustrações que o Dr. Neto já fez. E quando eu comecei, quer dizer, o motivo pelo qual eu comecei ou porquê, eu comecei a lecionar, ou fui chamado a lecionar na Universidade do Texas, porque existia um programa baseado num programa que foi iniciado por Harvard, a Escola de Medicina de Harvard, que é de ensinar, de Harvard ainda continua em vigor, de ensinar arte, ou humanities, como eles chamam, que seria envolvimento de arte e filosofia para os estudantes de medicina, e ensinar anatomia para os estudantes de arte. Eles continuam com esse programa em Harvard e em algumas outras universidades nos Estados Unidos que implantaram, assumiram, pela vantagem, ou melhor, não seria vantagem, mas benefício, de que os estudantes que se submetem ou atendem a esse curso, eles desenvolvem uma capacidade de observação bastante maior. Então, o exame físico, o exame clínico, eles têm pelo menos um rendimento 25% acima do grupo amostra, né, comparativo. Bom, enfim, 25% melhor rendimento nesses termos, em termos de observação clínica. Então, o estudante que faz a atividade artística, o desenho, né, ele tem um desempenho melhor na faculdade do que aquele que não faz. Isso. Então, quer dizer, inicialmente a minha conexão com a Universidade do Texas, né, no caso o campus em San Antônio, era esse. E depois, quer dizer, mudou um pouquinho, que ficou mais ao departamento de morfologia. O programa deles foi interrompido há 3 anos atrás, mas eu continuei esses 3 anos ainda vinculado à universidade. E com relação à questão do estilo, né? O estilo artístico, o estilo do desenho, porque por mais que seja um desenho técnico, né, sempre tem um quê, né, de quem faz esse desenho, de quem faz essa ilustração, né? Você seguiu o estilo Netter, mas você tem um estilo próprio, né? Você desenvolveu uma característica sua. Que inovações você consegue perceber que você trouxe para essa ilustração na medida em que você tem continuado esse trabalho? A principal diferença entre mim e o Dr. Netter, bom,
Primeiro foi relacionado à primeira pergunta que você me fez, né? Ele queria ser um desenhista, né? Ele queria ser um ilustrador que nós rotulamos como ilustrador comercial. Existe a diferença entre artista comercial e o artista de artes finas, né? Então, que seria de artes plásticas. E ele queria ser um artista comercial, porque era o boom da ilustração nos Estados Unidos, principalmente, iniciado provavelmente na terceira década do século passado e que se estendeu até o início da década de 70. Então, ele fazia parte desse grupo, ele tinha grande intenção e realmente os artistas eram excelentes. E o que o Dr. Netter fez, que foi sensacional, né? Foi algo inédito, ele trouxe a linguagem da ilustração comercial para a ilustração médica. Então, a técnica ele empregava, a preocupação com a beleza, ele praticamente, cada ilustração era um produto, era como se estivesse vendendo aquele produto. Então, a apresentação desse produto era fantástica. Uma preocupação estética, né? Estética. Então, existia a informação científica, obviamente, mas existia a preocupação de amenizar o lado repulsivo da imagem médica. Numa dissecção, quer dizer, um corpo humano aberto não é uma imagem que agrade a muitos, né? Então, ele conseguia amenizar isso, mostrando com um colorido diferente e com essa linguagem, né? Ele procurava não detalhar muito o que não fosse o foco da ilustração, ele detalhava o que era o tema central da ilustração e o restante ele deixava quase que sugerido, né? Bom, isso é parte do estilo, da linguagem dele, que eu não sei se eu fui influenciado, né, desde que eu tive o primeiro contato com o trabalho dele, ou se foi uma coincidência. Hoje em dia fica difícil, mas eu mantenho essa característica do estilo dele. E em relação ao restante, bom, em relação a um fato histórico, quando eu fui chamado, né, a dar continuidade ao trabalho do Dr. Netter, a editora, que na época, na realidade, era um departamento de um laboratório farmacêutico, esse Ciba-Geigy, eles solicitaram que eu mantivesse o estilo, copiasse o mais próximo possível o estilo do Dr. Netter. E para mim, quer dizer, apesar de eu conhecer a técnica, obviamente eu sabia que essa seria a solicitação primordial, é um pouco difícil, porque você não imita simplesmente o estilo, você tem de... É fácil você copiar uma obra feita, mas você não consegue capturar tudo, né? Você tem de pensar como... E eu nunca encontrei o Dr. Netter, né? Eu fui para os Estados Unidos exatamente porque ele faleceu e eles precisavam de alguém que desse continuidade. Então, nunca tive a oportunidade de conhecer o Dr. Netter. O que eu conheço e acho, né, que conheço da personalidade dele e pontos de vista, maneira de pensar, foi através dos desenhos, né? Simplesmente analisando a mudança do estilo dele durante as décadas que ele trabalhou. Então, isso é que me deu uma visão aproximada da forma com que ele pensaria. E foi só 4 anos depois que eu já estava trabalhando, que já tinha sido contratado pela Ciba-Geigy, é que eu tive vamos dizer, eu fui liberado, eu tive a permissão, né, de poder usar o meu próprio estilo. E, ironicamente, 4 anos depois, né, tentando pensar como o Dr. Netter, quando eu tive essa liberdade de trabalhar com o meu próprio estilo, eu percebi que eu não me lembrava mais com o meu próprio estilo. Então, eu tive de fazer várias, quer dizer, praticar bastante, tentando lembrar. Acaba sendo uma busca, né? Eu fiz com o meu trabalho o que eu fiz com o dele. Eu tive de analisar o meu trabalho no passado para eu lembrar a técnica que eu empregava, né? E de lá para cá, quer dizer, todo artista passa por esse processo de evolução e o meu tem sofrido essa evolução também. E a gente vê, né, uma importância muito grande das novas tecnologias, né, das ferramentas de comunicação, e o impacto que essas tecnologias estão produzindo, né, principalmente nos livros, com a questão dos e-books, as novas plataformas, né, que você consegue
ter não sei quantos livros armazenados em dispositivos móveis. Como é que fica o campo da ilustração nesse contexto? E o próprio diagnóstico por imagem também. Hoje você tem muitas ferramentas capazes de fotografar o determinado órgão. Como é que fica o campo da ilustração nesse contexto, com essas novas tecnologias? Há espaço para todos, né? O advento da fotografia, na época, né, quando a fotografia passou a ser, quer dizer, passou de artesanal para algo mais técnico e de uso prático profissional, existia essa preocupação de todos os ilustradores comerciais, de todos os tipos de ilustradores, inclusive artistas em geral, de que era um competidor que criaria a extinção dos ilustradores. Isso não aconteceu. Você tem funções, cada uma tem a sua função, ou cada macaco no seu galho, né? Se me permite a expressão. Uma pergunta que eu ouço bastante, né? Por que, já que seu estilo é tão realista, na maioria das vezes, por que não se emprega a fotografia? Então, eu vou fazer minhas palavras do Dr. Netter, que ele explicava isso pelo simples fato de que a fotografia ela não julga, a fotografia ela não filtra, ela não consegue se focar no objeto, quer dizer, no tema principal da imagem. Então, eu tenho alguns exemplos que eu mostro de algumas ilustrações minhas. Por exemplo, um campo operatório, onde você tem muitas das estruturas, né, submersas ou escondidas pelo sangue, e a fotografia não conseguiria filtrar isso. Então, usando o conhecimento de anatomia e sabendo o que se encontra embaixo dessa camada de sangue, né, eu simplesmente, quando eu desenho, o sangue não é mostrado. Então, essa seria uma das qualidades da ilustração que a fotografia não acompanha. E em relação à tecnologia, que é digital hoje em dia, eu tenho uma boa experiência em termos de modelagem tridimensional, de animação. No passado, eu trabalhei com animação convencional e a animação digital e a modelagem, a feitura da imagem é muito mais fácil do que era no passado. Com certeza. Hoje em dia, né, você tem uma série de softwares que também facilitam o desenho 3D e toda... E a tecnologia, ela agiliza por um lado, a animação é fantástica, os livros, quer dizer, o fato de você poder ter uma animação numa página de livro, isso é sensacional. Então, eu acho que isso se soma, não existe uma divisão, uma disputa com o ilustrador convencional. No meu caso, por exemplo, eu poderia estar fazendo ilustrações ou animações e tudo mais, mas existe um casamento, bom, há espaço para todos. Eu tenho uma certa, não digo prevenção, uma certa, às vezes me falta vocabulário em português, mas reserva em relação à arte digital, porque eu acho que é muito mais difícil o artista conseguir desenvolver um estilo próprio com arte digital do que um artista com material ou uma mídia convencional. Se você trabalha com o mesmo hardware, ou principalmente se você usa o mesmo software, os efeitos que você vai conseguir são muito parecidos. Se dois artistas usam o mesmo equipamento, quer dizer, não é equipamento, mas software, e para produzir ilustrações sobre o mesmo assunto, o resultado fica muito difícil de ser distinguido. É muito difícil você reconhecer quem produziu o quê. E já com a técnica convencional, me dá essa liberdade, me dá mais flexibilidade, mais poder de mostrar a minha técnica e, de certa forma, a personalidade também. E, professor, para quem está começando, né, ou está pensando, está fazendo a faculdade de medicina, né, e tem essa vontade, esse talento ou essa facilidade de lidar com a questão da ilustração, do desenho, até para compreender melhor ou para estudar, existe um campo específico de ilustração médica, técnica,
né? Ou realmente foi a sua trajetória de sucesso nesse contexto foi uma trajetória particular? Bom, no meu caso, eu vou ter de dividir a resposta, né? Já que a pergunta, de certa forma, foi dividida também. Eu dei bastante sorte, né? Obviamente, de ter chegado na hora certa, no lugar certo. Na realidade, a minha apresentação aos editores da coleção Néter, da marca Néter, que eu posso chamar assim, que no caso, na época, era Ciba-Geigy. Hoje é Elsevier. Hoje é Elsevier. E foi um acidente, na realidade. Foi uma coincidência grande. Eu tinha uma prima morando nos Estados Unidos, né? O marido dela era médico, e ele soube que o Dr. Néter havia falecido e a editora estava procurando alguém que o sucedesse, né? E continuasse o seu trabalho. Então, a minha prima ligou para mim e pediu que eu mandasse para ela. Naquela época, eu havia feito apenas 5 ilustrações para um livro de ultrassonografia, que era para o livro de ultrassonografia do professor Rezende e Montenegro. E no caso, a solicitação veio do colega Montenegro. E eu fiz essas 5 ilustrações e mandei cópias, né, de fotografias que eu havia tirado para minha prima, sem saber qual seria o uso dela. Então, o marido dela escreveu uma carta de apresentação para a Ciba-Geigy, incluiu essas 5 cópias, né, 5 fotografias. A Ciba recebeu, achou que ele era eu, e pediu que ele desenvolvesse alguns desenhos no estilo do Dr. Néter. Aí foi quando minha prima ligou para mim e disse que o esposo dela queria conversar comigo, algo bastante importante. E à noite ele ligaria para mim. E antes dela desligar, ela perguntou, né, você sabe que o Dr. Néter morreu, né? Foi isso que me fez conectar os pontos, e foi a primeira vez que eu tive um ataque de pânico, né? Porque, e agora, né? Quando ele ligou à noite, ele me informou, simplesmente confirmou a minha suspeita, né, que ele havia recebido da Ciba-Geigy um convite para que eu participasse da seleção. Na época haviam 20 ilustradores, né, já participando dessa seleção. E eu preparei os desenhos, em 15 dias eu mandei 7 desenhos para eles. Só um deles não era no estilo do Dr. Néter, que eu queria mostrar um pouco mais do meu, mas os outros eram no estilo e com a técnica que ele empregava. Eles receberam os trabalhos numa sexta-feira. Já haviam 120 concorrentes na época, mais ou menos isso. E me pediram 6 meses para emitir o resultado. Na terça-feira da semana seguinte, eles ligaram para mim dizendo, olha, gostaríamos que você trabalhasse conosco. Mas eu clinicava no Brasil, estava satisfeito, adorava, e foram praticamente 2 anos de negociação até eu definir que seria interessante eu experimentar, né, uma vida num outro país, né, outra cultura. Inicialmente o contrato era de 1 ano e, bom, essa é a história, né? Estou há 22 anos morando lá. Então, tem saudade do Brasil? Sempre, sempre. Professor Carlos, eu quero agradecer muito a sua participação no nosso Conexão Unifes, no nosso programa, a sua presença na nossa instituição, né, que sempre é uma honra, né, ter novamente um estudante, né, que já é a 2ª vez que o senhor vem até a nossa instituição, participa de palestras e tudo isso. Então, quero agradecer demais pela sua presença. O prazer é todo meu, é uma honra também, né, participar de um evento que, na universidade que me formou, na realidade, que eu ainda defino como sendo a menina dos meus olhos, né? Então, é uma honra tremenda estar aqui de novo e sempre que for possível, estarei disponível. Muito obrigada mais uma vez. E voltamos já já.
vamos conversar com o professor Rômulo Pereira, que vai contar para a gente sobre a importância de se aprender uma segunda língua. Não saia daí, é rapidinho.